Olá, tudo bem com vocês? Então vamos lá, vamos responder uma pergunta aqui. Antibiótico causa diarreia? Essa é uma das dúvidas, muitas vezes, que o paciente tem quando ele começa a utilizar antibiótico e ele começa a ter desconforto gastrointestinal. Então vamos lá para o vídeo que eu vou explicar isso com muitas informações legais e principalmente como resolver esse tipo de problema, beleza? Acompanha o vídeo aí. Primeiro ponto, seguinte, antibiótico realmente causa diarreia, causa esse desconforto, essas alterações que muitas vezes o paciente relata quando ele está utilizando esse tipo de medicação junto com anti-inflamatórios e outros medicamentos? Sim, primeiro, ponto é, antibiótico ele destrói flora intestinal, então os antimicrobianos que têm a característica de ser antimicrobiano de amplo espectro de ação, que pegam e eliminam vários tipos de bactérias diferentes, eles conseguem destruir a nossa flora intestinal. Esse é um dos problemas. Quando você destrói a flora intestinal, tende a se causar outras alterações e levar ao quadro clínico de diarreia. Mas não é só isso, né? O antimicrobiano também, muitos deles com cápsulas grandes, né? Cápsulas grandes, assim, de um tamanho muito diferente, por exemplo, de um comprimidinho normal, daqueles comprimidos mais comuns, ele também causa esse desconforto gástrico. O paciente, muitas vezes, quando ele ingere, ele sente aquele desconforto inicial, um pouquinho, pode ter alguma alteração como azia, algum desconforto gástrico. E claro, isso também é levado em consideração como um dos efeitos colaterais dos antimicrobianos. Mas voltando à questão aqui, a resposta é sim, ele causa esse processo de destruição de flora intestinal, ele não mata só as bactérias que são ruins, mas ele vai acabar destruindo a flora e as bactérias que são do bem. Isso causa um desarranjo no funcionamento do sistema gastrointestinal e pode levar à diarreia. Eu vou levar em consideração alguns pontos aqui. Isso é muito importante em crianças, tá? Porque a criança ela tem uma chance maior de desenvolvimento e destruição dessa flora de forma mais intensa e também pela faixa etária, o risco da diarreia é maior, é mais grave nesses quadros. Pacientes idosos, a gente tem que tomar muito cuidado e principalmente quando o paciente usa por um período longo o antimicrobiano. Por exemplo, o paciente vai tomar 10, 14 dias do antibiótico, então tende a ter essas alterações. Claro, quanto mais tempo ele utilizar, maior a chance de ter esses efeitos colaterais. E aí, vamos lá, como é que eu resolvo esse tipo de situação? Vou dar uma dica muito legal para vocês aqui, que eu acho muito interessante a gente colocar. Ponto importante, tá? Sempre, na maioria das vezes, o paciente, quando ele tem quadro de diarreia, ele tem uma eliminação maior de água, muito mais comum, claro, nessas alterações, a não ser que ele se reidrate muito bem para evitar esse tipo de alteração. Então, o ponto-chave aqui da história é hidratação. Tem que ter hidratação na história para diminuir as chances de complicações. E, claro, dentro desse processo, na diarreia, é importantíssimo também que o paciente faça uso de um repositor de flora. Agora eu vou colocar uma comparação entre dois tipos de repositor de flora. A gente tem aqui um exemplo do Repoflor, do Floratil, que tem a mesma composição. E aí eu vou explicar a diferença deles por heterogermina e qual seria mais interessante para tratar esse tipo de problema quando o paciente está usando antibiótico, ok? Então vamos lá. Aqui eu coloquei a posologia do heterogermina, mas antes de entrar na posologia, deixa eu colocar uma informação importante. Quando a gente fala do tratamento, por exemplo, com Floratil ou com Repoflor, nós estamos falando de uma levedura. Essa levedura ela não é tóxica e ela não é transmissível. E ela entra no intestino para fazer um efeito biorregulador. Como a levedura ela é de uma família diferente das bactérias, o uso do antibiótico ele não afeta essa levedura. Então, ela é resistente aos antimicrobianos. E aí entra o pulo do gato. Quando você precisa fazer uma reposição de flora num paciente que está tendo diarreia causada pelo antibiótico, é muito interessante o uso do Floratil ou do Repoflor, porque a composição dele não é bactéria benéfica, ela é uma levedura benéfica. E a levedura não é afetada pelo antimicrobiano, ele não vai ser destruído. Então, é recomendado que o paciente faça utilização dessa medicação, ou Floratil, Repoflor, ou qualquer outra que tenha essa mesma composição. E aí, neste caso, ele vai evitar, vai diminuir esse desconforto e esse quadro clínico de diarreia. Além disso, vai evitar a chance do paciente desenvolver infecções secundárias, infecções por cândida ou outros agentes que podem colonizar o intestino desse paciente, já que a flora intestinal foi destruída, ok? Devo lembrar um detalhe importante. Como ela é uma levedura, o caso do Floratil, ela é uma levedura, é da família
dos fungos, então a gente não pode utilizar ela quando o paciente estiver fazendo o tratamento com antifúngico. Por exemplo, imidazólicos, né, fluconazol, o intraconazol e outros da mesma família são não pode ser utilizado, né? A gente não recomenda que o paciente faça utilização do Floratil como um repositor de flora, porque neste caso o antifúngico vai destruir a levedura e ela não vai funcionar. Mas no caso do antibiótico é muito interessante, porque o antibiótico não afeta, né? O antimicrobiano não afeta diretamente o Floratil ou o Repoflor, e ele entra como alternativa terapêutica para tratar pacientes que estão com diarreia, né, repondo a flora intestinal causada por antibiótico. Ponto importante agora, vamos lá. E a enterogermina? A enterogermina poderia ser utilizada nessas situações? Pode, só que aí entra um ponto importante. A enterogermina, são bacilos, são bactérias benéficas para o intestino. E ela tem uma função extremamente interessante. Vou dar alguns destaques para vocês aqui. Esses bacilos, eles auxiliam na produção de vitaminas do complexo B, eles melhoram a resposta imunológica do funcionamento do intestino, né? O intestino tem envolvimento na capacidade da resposta imune, então melhorando o revestimento do intestino, restaurando as células que ajudam na defesa do nosso sistema gastrointestinal, isso evita que o paciente tenha novas infecções. É extremamente interessante para o paciente com diarreia, mas eu devo lembrar que o antibiótico mata essas bactérias também. Então, na diarreia por antibiótico, o Floratil acaba sendo superior ao uso da enterogermina, apesar de poder ser utilizada a enterogermina. Aqui tem uma recomendação. No caso, se for usado junto com o antibiótico, a recomendação é que ela espere pelo menos 2 horas antes ou depois de tomar o antibiótico para consumir a enterogermina, porque se consumir ao mesmo tempo, vai ter destruição das bactérias do bem que a enterogermina tem. Então, neste caso, o Floratil acaba sendo superior, acaba ganhando um pouquinho, apesar do que nas outras situações onde não tem antibiótico, a enterogermina acaba sendo mais interessante pelos outros benefícios, não só de melhorar a flora intestinal, mas de reduzir o risco de novas infecções, de melhorar a produção de vitaminas do complexo B também. Queria acrescentar algumas informações. Como eu deixei aqui a posologia por último, vou colocar a posologia da enterogermina e a do Repoflor muda um pouquinho, podendo ser utilizado de 12 em 12 horas ou até de 8 em 8 horas em algumas situações. A enterogermina é de 1 até 3 flaconetes de 4 em 4 horas que podem ser administrados. Lembrando daquela regrinha, se for com antibiótico, tem que ser 2 horas antes ou 2 horas depois. O Repoflor, nesse caso, acaba sendo superior no uso na diarreia por antibióticos, ok? Então, explicando as informações, diferenciando entre os dois aqui e entendendo qual seria a melhor opção quando o paciente está usando antibiótico e ele apresenta o quadro de diarreia. Valeu? Segue a gente aí, continua acompanhando. Não esquece de compartilhar isso com as outras pessoas e deixar o like que ajuda bastante a gente. Valeu, até mais!